Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que fazer quando a nossa pool sai da faixa. Quais são as opções que a gente tem e o que a gente pode pensar em fazer. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, aqui eu estou num gráfico do Ethereum USD, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês aqui com esse canal o que seria um exemplo de uma faixa de range aqui de uma pool de liquidez. Onde, por exemplo, a gente estaria aqui entre os 2.871 e os 4.116 dólares aqui de faixa, tá? Então imagina que você está aqui com essa pool montada, você pegou, entrou nessa pool nesse momento aqui, dessa setinha. Vamos dizer que o preço veio, ele fez esse movimentozinho aqui, testou aqui esse fundo, veio aqui no topo do canal, ficou andando por aqui, veio aqui no topo, e aí quando você viu que ele rejeitou novamente uma segunda vez essa região aqui, desse possível suporte aqui, você decidiu entrar na pool aqui. Então a pool ficou se movimentando aqui, se movimentando aqui dentro, veio novamente no topo do canal, ficou fazendo esse movimento aqui. Vamos imaginar o seguinte, o preço está se movimentando, como a gente pode ver aqui, eu vou trazer aqui um pouquinho mais para cá, vou dar um zoom um pouco maior agora aqui. Então o preço ele está se movimentando, a gente está vendo ali, e aí, opa, saiu do nosso range. Ou seja, a partir daqui a pool ela não está recolhendo mais, ela saiu. Quais são as opções que você tem? Você pode desmontar a pool, dependendo de qual for o seu objetivo. Aqui ela fica 100% Ethereum. Aqui ela também chegou a sair e depois voltou, né? Chegou a sair por um período e aqui também chegou a sair por um período e depois voltou. Mas aqui ela de fato saiu, teve um fechamento fora, depois outro fechamento aqui fora da faixa. Se fosse o seu objetivo ficar 100% Ethereum, ela teria cumprido o seu objetivo, você poderia fechar a pool. Uma outra opção que você tem é, você pode fechar a pool e abrir uma outra com um range mais largo, com um range vindo até aqui embaixo. Ou você pode aguardar a pool voltar para cá. E aí você pensa, não, como esse movimento aqui ele fez essa sombra aqui e tal nesse dia, eu vou esperar mais um pouco. Aí você decide esperar e aí você vê que ela continua não entrando no range. Ela veio aqui em cima e não entrou no range. Uma semana sem entrar no range. Ou seja, uma semana sem recolher taxa. Então aí você decide, não, então eu vou mudar aqui. A minha pool, inicialmente, ela ficou na faixa por um período de 106 dias, tá? A partir do momento que você abre e ela sai da faixa, ela ficou por 106 dias recolhendo taxas. Então aí você decide, não, eu vou fechar aquela pool e criar uma nova. Só que essa nova aqui, ela é mais curta e provavelmente você está aceitando um possível impermanent loss, tá? Para montar uma pool mais estreita. Essa pool mais estreita, ela vai ter uma APR maior, porque ela é mais concentrada, mas a gente vê aqui que o maior volume foi na saída da faixa, então nesse volume aqui você não estava no jogo, e aí o volume voltou para essa região aqui anterior. Então, continuando aqui, você passou, recriou uma pool aqui embaixo, rebalanceou ela, você voltou para o jogo, né? E aí esse rebalanceamento você pode fazer das seguintes formas, né? De fato, criar uma pool nova, e essa aqui de cima deixa de existir, ou seja, essa pool não está mais no jogo, você passou a ficar com a pool de baixo, ou você pode puxar o range de cima e aumentar o range. Só que aumentando o range, você diminui o APR da pool também, né? Porque ela tem um range mais largo, mas você volta para o jogo também. Então aí aqui ela começou a trabalhar dentro desse range aqui que você definiu. E aqui ela está trabalhando durante esse período. Foi lá embaixo no range, que foi exatamente essa agulhada aqui, que foi onde você botou o seu range. Ela veio buscar aqui. Aqui, opa, ela saiu agora para cima, ou seja, nesse caso, ela virou o SDC. 100% SDC. E aí ela saiu. E aí, novamente, você sai do jogo e passa a não estar mais recebendo taxas. E aí, novamente, você tem que tomar a decisão. O que eu vou fazer? Vou desmontar e vou montar num range mais largo? Vou desmontar e montar num outro range? Vou só desmontar porque atingiu meus objetivos, tanto de ganhos de taxa quanto de resultado ali, né? Meu objetivo era virar o SDC, por exemplo, podia ser uma pool de venda, né? Aqui você acaba voltando para aquele valor lá do início, que foi a sua entrada, para um valor próximo ao da sua entrada.
Então você montou outro range, voltou para o jogo e ela voltou ali para o preço, entre aspas, ali, voltou para o preço inicial lá da primeira pool. E aí essa pool, ela teve aqui um tempo de vida, essa pool nova, do momento que ela sai da faixa até o momento que ela retornaria para a faixa, são 95 dias. Mas vamos dizer que você perdeu aí uns 5 dias aqui, pensando se esperava ela voltar ou não. Então a gente pode trazer isso aqui, por exemplo, para essas regiões aqui, tipo uns 80 dias, vamos dizer, da nova entrada. Só que se a gente tivesse, a gente poderia ter, imagina que você tivesse esperado. Ela estaria voltando para o seu range original, né? Só que você esperou 80 dias com a pool fora do range. 80 dias são quase 3 meses. Então, nessa decisão de remontagem que você teve 3 meses aqui a mais de recolhimento de taxas por conta da sua decisão. E aí o preço, ele segue aqui e ele retornou de fato para o range anterior, que é onde ele está nesse momento. E aí, aqui nesse cenário aqui, você teria que tomar uma nova decisão, que é, eu remonto a pool de cima para voltar para o jogo, eu alargo o range de baixo, o que eu faço? Qual o meu objetivo com a pool? Meu objetivo é recolher o máximo de taxas possíveis, independente de considerar um impermanente loss, então eu posso remontar a pool. O meu objetivo aqui no início, qual que era o meu objetivo aqui no início? É transformar Ethereum em USDC. Ele veio aqui, quase transformou, mas ele não transformou e ele saiu em Ethereum. Aí você monta uma outra pool, vamos dizer, por aqui nessa região, para talvez transformar. Você poderia até ter montado essa pool aqui num range que ela viesse daqui, desse meio do canal, até o meio do canal anterior, acreditando que ela subiria. E aqui, novamente, você sairia do range. Então você montou, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei, eu peguei essa agulhada aqui de baixo e pensei, isso aqui é um suporte. Então, eu vou colocar o preço aqui embaixo. E eu vou colocar o preço, talvez aqui, poderia ter sido até um range mais baixo, poderia ter sido nesse topo aqui. E aí ela teria saído aqui uma vez, e aqui talvez mais algumas vezes, tá? Saído e voltado. Tá? Então, posso definir que o meu range é nesse ponto aqui, dessas duas pernadinhas aqui que saiu e voltou, próximo delas, ou seja, a base do range anterior, até a agulhada. Nesse exemplo. Claro que isso vai depender de cada um. E aí você pode, por exemplo, usar o Matrix Finance aqui para poder ter uma ideia de preço. Vamos dizer, o range inicial, 2.871 até 416. Tá aqui, esse seria o meu range inicial. E aí você pode vir aqui no Matrix e ver qual é o APR. O APR é de 50% aproximado, tá? Com volume. Isso aqui na rede Ethereum, tá? Esse exemplo. E aonde está o preço e onde eu posso montar. Mesma coisa eu posso fazer na hora que eu vou montar esse range aqui de baixo. Então basicamente é isso, você tem aí algumas opções como rebalancear a pool aumentando o range, remontar a pool em outro range, simplesmente sair da pool, esperar que ela volte, aí você pode decidir, tudo vai depender também da análise gráfica, você pode fazer uma análise gráfica e acreditar, eu acredito que ela vai voltar. E ela pode, de fato, como mostrei ali no exemplo, ela pode vir próximo, mas nunca entrar e você ficar esperando ali 3 meses, que foi a pool de baixo, né? Ou você pode montar a faixa de baixo e se ela voltar para a faixa de cima, você rebalanceia de novo. Esse é o ponto de decisões que você tem que tomar. Claro que cada ação que você fizer na pool, você vai ter que pagar uma taxa de gás, então o ideal é que se você pretende fazer vários rebalanceamentos, se você tiver com o range apertado, que a pool possa sair da faixa de forma mais rápida, o ideal é que você faça em redes que tenham uma taxa de gas mais barata, como as segundas camadas, e não na rede Ethereum. É muito fácil você olhar o passado e desenhar, por exemplo, a sua pool com o range no passado, porque você já sabe o que aconteceu. Então você determina ali os ranges, né? Você pode, traçando suportes e resistências, você consegue ali definir também as suas faixas no gráfico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se torne membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.